Pessoal, nós vamos então hoje fazer uma abordagem que é muito interessante. Vocês vão observar que ela é bem interessante mesmo. O tema é o tema que nós vamos estudar hoje, que faz parte, na verdade, do primeiro bloco, né? Nós ainda estamos no número 1, não saímos ainda, porque alguns desses temas nós vamos ter que seccionar, tá certo? É o caso desse primeiro. Então, este tema ele ainda faz parte da história do texto bíblico. Então, são os achados arqueológicos que confirmam a veracidade bíblica. Certa ocasião, Jesus Cristo ele deixou bem claro que quando ele estava fazendo a sua entrada triunfal em Jerusalém, e quando as pessoas, os discípulos, começaram a aclamar a Jesus Cristo, dizendo: Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor, não é? Era a semana anterior ao seu sacrifício, não é? Então as pessoas estavam aclamando. E aí os líderes religiosos disseram: olha, mande seus discípulos calarem a boca, mande essas pessoas ficarem quietas, né? E Jesus então disse assim: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, nós vamos fazer uma aplicação das pedras clamando, as pedras agora realçando a veracidade bíblica. Tá certo? Eu tomei isso aqui da Nova Almeida Atualizada, que é a Almeida terceira edição. Eu vou voltar aqui um pouquinho e vou tomar um outro texto, que é o Salmo 85, versículo 11. Diz assim: a fidelidade brota da terra. Tem uma outra versão que diz assim: a verdade brota da terra e a justiça olha desde o céu. Então, a fidelidade ou a verdade brota da terra. Então, nós vamos descobrir muitas verdades brotando da terra, não é? As pedras clamando a respeito dessas verdades. Nós vamos começar aí sobre um fato que vem mudar completamente a história da interpretação bíblica. Hoje, possivelmente, vocês não vão conseguir alcançar muito a respeito do que nós queremos abordar com essa história que eu vou contar para vocês. Porém, na semana que vem e nas seguintes, vai ficar muito mais claro a gente entender a importância desse fato. Ok? No ano de 1798, que foi um ano assim importantíssimo para a história religiosa, que foi o ano em que o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier, que foi um general de Napoleão. Este ano é um ano muito importantíssimo, porque aquela ocasião vai marcar o início da Era Moderna. Nós chegamos a fazer alguma abordagem sobre isso. Neste ano de 1798, vocês sabem que a França estava em guerra com a Inglaterra, havia uma disputa entre França e Inglaterra pelo domínio mundial. E a França Napoleão decidiu ir até o Egito por algumas razões. Primeiro, cercear a passagem da Inglaterra para as Índias e também dominar uma área, que dominando aquela área ele teria assim um acesso a todo mundo e impedir a Inglaterra que fizesse isso, né, que tivesse esse acesso. Então, no ano de 1798, Napoleão partiu com uma grande expedição para o Egito. Ele levou os seus melhores generais, levou 400 navios de transporte, 38 mil homens, soldados, né, oficiais, e levou 167 cientistas. Por quê? Porque naquela época havia uma crença de que os hieróglifos egípcios eles continham segredos milenares, segredos da vida, da morte, da riqueza, segredos de cura de doenças, e havia todo esse misticismo em torno dos hieroglíficos, e ele quis partir para lá também para poder estudar a respeito dessa questão. Por isso que ele levou tantos sábios e cientistas, os homens mais brilhantes da Terra naquela época. E uma coisa que é notável, né, era a maneira como eles faziam as suas obras ali no Oriente naquela época. Né? Os nativos, normalmente, quando eles iam fazer alguma construção, eles pegavam material de ruínas. O lugar já estava lá todo quebrado, eles iam lá, pegavam ruínas ali, levavam para outro lugar, para construir no outro lugar, eles pegavam de ruínas da onde estava muito quebrado e levavam para esse lugar novo onde eles queriam fazer isso.
Então, fazendo esse tipo de atividade, no ano de 1799, o engenheiro Bussard encontrou a Pedra da Roseta. Na verdade, algumas versões dizem que quem encontrou foi um oficial do exército francês. E o Bussard é que estava responsável ali por aquele sítio. Isso aconteceu no ano de 1799. Eles estavam escavando ali em Saint-Julien, perto de Roseta, Ar-Rachid. Eles estavam ali e aí ele tocou numa pedra, ele observou que a pedra era diferente, de granito preto, e ele disse, opa, isso aqui é algo valioso, isso aqui é diferente. Então ele separou aquela pedra ali e Napoleão, ele disse que nada que fosse encontrado, qualquer coisa diferente que fosse encontrado, que mostrasse para ele. Então, tinha que passar pela mão de Napoleão. Essa pedra da Roseta, ela tinha 1,14 m de comprimento, 72 centímetros de largura e 27 centímetros de espessura. Eu acho que dá para a gente entender aqui, né? Ela continha 3 idiomas. Era uma placa com 3 idiomas. Então, você tem aqui a primeira é o hieroglífico, é o escrito hieroglífico, que era um mistério, né? Ninguém conhecia. A segunda língua era demótica, também ninguém conhecia, era também desconhecida. E a última, era que tinha uma boa quantidade de texto, era a língua grega conhecida, a língua grega bem conhecida. Então, tinha essas 3 línguas. Essa expressão aqui, hieroglífico ou hieróglifo, é uma expressão grega que significa escrito sagrado. Então, se supunha que esse escrito aqui era um escrito misterioso, era um escrito esotérico. Na verdade, era no pensamento de todos, por causa dos monumentos, dos lugares onde estava escrito, era considerado como escrito sagrado. Já na antiguidade era considerado como sagrado. O demótico era uma língua falada pelas pessoas comuns da terra, e o grego era a língua que se falava depois das conquistas de Alexandre. O grego passou a ser bastante disseminado. Bom, aí vieram as tentativas para poder se decifrar a Pedra da Roseta. Mas a gente tem que falar um pouquinho sobre história para a gente poder entender isso um pouco bem. Eu acho interessante isso. Como a França partiu para o Egito, para conquistar o Egito e fazer todas essas conquistas também na área científica, a Inglaterra não ficou parada, né? A Inglaterra foi lá para poder lutar contra os franceses e desalojar a França ali do Egito. Então, os ingleses chegaram afundando os navios, afundaram bastante navios dos franceses, né? Os ingleses chegaram ali batalhando, e a coisa foi ficando apertada, e o máximo que os franceses conseguiram segurar foi aí por um período de aproximadamente 2 anos, e aí Napoleão voltou para a França. E os ingleses acabaram, na realidade, tomando conta de tudo ali. Para encurtar a história, eles se apossaram da Pedra da Roseta e levaram a Pedra da Roseta para a Inglaterra. Bom, já começou, desde aquele período quando a pedra foi encontrada, que já houve uma curiosidade, houve um estardalhaço, isso se tornou uma notícia mundial, todo mundo ficou sabendo da Pedra da Roseta e tudo mais. Bom, ela foi para a Inglaterra, quando foi no ano de 1802, Silvério da França e Aclabates da Suécia foram os primeiros a abandonar essa ideia de que a Pedra da Roseta, aquela inscrição hieroglífica, era algo misterioso, era algo que continha assim, um segredo do universo e tudo mais, porque eles estudavam outros sítios, outros escritos de outros sítios do Egito, e aí eles começaram a observar, eles começaram a fazer algumas comparações, que eles notavam que havia algumas palavras que elas se repetiam aqui no grego, e eles notaram que esse mesmo número de repetição acontecia também na língua demótica. Então, eles começaram a observar o seguinte, que aquilo que está escrito em grego é uma linguagem comum do dia a dia. Então, possivelmente, o que está escrito em demótico
também é uma linguagem comum do dia a dia. Então, eles se debruçaram para poder estudar o demótico. Um fator muito interessante com relação a esses dois homens, dois jovens, é que eles acabaram realçando o fato de que o que estava escrito aqui não era nada misterioso e esotérico. Era uma comunicação comum. Isso por quê? Por que a Pedra de Roseta se tornou tão importante? Porque aqui na seção grega, no finalzinho, aqui na última linha, era um anúncio, isso era um anúncio de Ptolomeu V, ele viveu aí por volta do ano 196, 195 a.C., e aqui havia um anúncio dizendo que essa informação ela deveria ser dada em 3 idiomas, no idioma sagrado, no idioma do povo e no idioma grego. Então, a partir do grego, ficou-se sabendo o seguinte, que a mesma mensagem que tem no grego, tem também no demótico e tem também no hierógrafo. Entendeu? Então, aí abriu caminho para poder se fazer o estudo e tentar decifrar o que estava escrito aqui no demótico e também, e principalmente, na seção hieroglífica. Bom, acontece, voltando aqui um pouquinho, que eles, o Silvétero e o Aclabate, eles acabaram desistindo de continuar, porque o máximo que eles conseguiram fazer foi chegar até aqui. Eles não conseguiram decifrar o que estava escrito. Eles eram jovens promissores, eram jovens inteligentes, e pelo fato deles não terem conseguido avançar, isso criou um certo receio na comunidade científica, porque todo mundo queria receber aí a glória de decifrar o que estava escrito na Pedra da Roseta. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas ficavam receosas, né? Porque a bancarrota fazia com que um cientista ficasse aí, passasse vergonha. Então, durante alguns anos, você vê, de 1802, que foi o trabalho deles, ainda levou aí cerca de uma década até que alguém se aventurasse a tentar decifrar o que estava ali escrito na Pedra da Roseta. E isso coube a um indivíduo chamado Thomas Young. Thomas Young ele foi um indivíduo brilhante. Ele era médico, era físico e era linguista. Um inglês assim, bastante laureado, até porque ele era um indivíduo já acostumado a trabalhar em grandes desafios. Ele havia trabalhado a questão das cores, como os olhos percebem as cores e tudo mais. Ele era um indivíduo assim, bastante inteligente, não é? E também destemeroso, não tinha medo de enfrentar, e ele foi para poder trabalhar e tentar decifrar o que estava escrito ali na Pedra da Roseta. E ele constatou a repetição de um nome, o nome de um faraó, Ptolomeu V. Ele localizou palavras repetidas, por exemplo, ele localizou palavras repetidas aqui na seção grega. Né? Ele foi localizando e ele observou que essas palavras, elas também se repetiam, claro. Na verdade, ele não sabia que era a mesma palavra, mas ele observou que o mesmo número de palavras que repetiam aqui na seção demótica. Então, dá para deduzir que o que está escrito aqui em grego possivelmente é a mesma coisa que está escrito aqui no demótico. A verdade é que, fazendo esse sistema de comparação, ele localizou 86 traduções demóticas, entre elas a palavra Ptolomeu e Egito. Ele conseguiu, então, fazer esse avanço. Isso foi um tremendo avanço. Então, foi uma coisa assim, foi um avanço, assim, foi algo que deu um passo adiante para decifrar o que estava ali na Pedra da Roseta. Naquela época, os egiptólogos especulavam que os nomes que ficavam dentro dessas garrafas, inclusive aqui no ombro do faraó, tem um escrito aqui dentro de uma garrafa, igual essa aqui, tá vendo? Um cartucho. Então, os egiptólogos estavam desconfiados que os nomes que ficavam dentro desses cartuchos, nos monumentos egípcios, eram o nome dos reis, o nome dos faraós. Eles começaram a desconfiar disso, porque era uma forma de destacar o nome desses monarcas. Então, partindo desse princípio, ele concluiu que a palavra repetida nos cartuchos da pedra, na seção hieroglífica, era Ptolomeu, como ocorria na seção grega e demótica. Por quê? Porque na seção grega, ele conseguiu detectar que aquele nome que se repetia tantas vezes ali, mesmo número de vezes no demótico,
Então, havia também uma repetição lá na seção hieroglífica. Então, ele conseguiu observar isso. Bom, então, por ser uma palavra estrangeira, porque a palavra Ptolomeu é uma palavra grega, então ele imaginou o seguinte, que o que está escrito lá na seção da hieroglífica deveria ser uma escrita foneticamente expressa. Ou seja, não era simplesmente uma simbologia, não era simplesmente alguma coisa, uma simbiologia, digamos assim, mas uma escrita fonética parecida com aquela que existe no grego também, como existe na língua inglesa ou na língua portuguesa. Ele desconfiou isso. Então, essa palavra aqui é a palavra Ptolomeu. Ele conseguiu detectar essa expressão Ptolomeu. Nós vamos ver como é que ele foi chegando aí a essa conclusão, né? Ele conseguiu observar o seguinte, pelas repetições, ele conseguiu detectar. Esse quadradinho aqui, olha, é o P. Essa meia-lua aqui é o P. Esse laçozinho aqui é o O. Esse leãozinho aqui é um L. Né? Essa curvinha aqui é o M. Esses dois meio guarda-chuvinhas aqui é o E. E esse cabinho aqui é o S. Então, na verdade, no ano de 1818, ele foi a primeira pessoa que conseguiu a primeira tradução feita de forma acadêmica, de forma científica. Aí o que ele fez? Ele publicou o seu trabalho, as suas explicações, e mandou para revistas acadêmicas da época e mandou para os cientistas do mundo inteiro, para todos os países do mundo, ele mandou a sua publicação. Bom, aí uma das cópias das publicações de Young foi cair na mão de quem? Foi cair na mão de um jovem chamado Jean-François Champollion. Esse jovem, ele era um pesquisador já desde criança. Ele, com 11 anos de idade, ele já estava assim fascinado pela expedição de Napoleão. Muito curioso, gostava de ler sobre as descobertas que estavam acontecendo lá. E ele era garoto, ele tinha só 11 anos de idade. Então, aos 13, 14 anos, ele largava os seus estudos, digamos assim, da escola, não é? Para poder estudar a respeito de línguas. Ele era um indivíduo assim, fascinado por idiomas, ele gostava de línguas, né? Ele gostava muito. Então, ele se debruçou bastante, porque ele era um estudioso do idioma copta. O copta, como eu mostrei para vocês ainda há pouco, né? Não sei, alguém deve ter chegado ali agora, eu tenho aqui o Evangelho de Tomé, que é um evangelho apócrifo, escrito em copta e traduzido para o francês, e tem na seção aqui intervida em A, tem aqui uma forma de pronunciar o copta também. E ele gostava muito, estudava, ele era um estudante do copta, não é? E aí ele agora vai se debruçar, ele se concentrou em decifrar o idioma demótico. Porque, é claro, se ele conseguisse decifrar o demótico, daí para o hieroglífico seria muito mais fácil, era um passo, né? Porque o grego já era uma língua bastante conhecida. Então, ele caiu firme nos estudos para poder tentar decifrar ali o demótico. Bom, aí ele ele chegou à mesma conclusão que Thomas Young já havia chegado na Inglaterra, e ele chegou a essa conclusão mais ou menos de forma simultânea. Enquanto Thomas Young estava chegando àquelas conclusões sobre a questão dos cartuchos que se repetiam, né, e que aquela palavra grega que vai aparecer no demótico, né, ele vai observar que, se fosse uma língua sagrada, misteriosa, não tinha como colocar uma expressão estrangeira ali, mas se foi traduzido, então é porque, na verdade, isso se expressa de maneira fonética, então é uma escrita alfabética, uma coisa assim. Ele chegou à mesma conclusão que Young. Uma coisa assim é bem interessante, um na Inglaterra e outro na França, né? Ele constatou, portanto, através da pesquisa de Young, que já estava escrito, um trabalho já escrito, que a sua conclusão, portanto, era correta, né? E nós vamos ver aqui uma conclusão que ele chegou aqui é o seguinte: nós vamos ver que ele detectou
duas palavras bem interessantes, porque são palavras de monarcas, né? Ele detectou aqui a palavra Ptolomeu, como nós já tínhamos visto antes, e também a palavra Cleópatra. Só que ele vai fazer algo, ele vai avançar, ele vai adiante de todos os outros que vieram na frente dele. Então, ele concluiu, se essas palavras de pessoas importantes têm letras comuns, então os hieróglifos devem seguir esse mesmo paradigma. Ou seja, não são escritas assim misteriosas, mas são escritas que podem ser decifradas de maneira ordinária, de maneira comum. Tá? Como é que ele chegou a essa conclusão? Ele é um jovem muito inteligente, ele percebeu o seguinte, ele notou que a palavra para P de Ptolomeu, ela vai aparecer igualmente aqui para o P de Cleópatra. Então, olha, é a mesma letra. Então, nós temos aqui uma escrita alfabética. Certo? Observaram? A palavra L, a letra L, que aparece aqui em Ptolomeu, o L, ele vai aparecer também em Cleópatra. E ele vai notar que o símbolo é o mesmo. Está vendo? É o mesmo símbolo. Ok? E o O de Ptolomeu, que é esse lacinho, ele vai também se repetir aqui em Cleópatra. Então, você tem aqui a repetição do P, do O e do L. Aí ele entendeu o seguinte, que ele encontrou a chave para poder decifrar agora, porque ele observou que a escrita do Demótico é uma escrita alfabética. Então, não é aquilo que se pensava. Né? Isso foi um grande achado. Um grande achado. Aí, o que ele fez? Ele pensou, há uma possibilidade de que esse tipo de conjugação tenha sido feito numa época posterior. Aí ele fez o seguinte, ele foi procurar no templo de Karnak, que é bem antigo, ele falou, vou procurar uma escrita bem antiga para poder aplicar esse método, para poder saber se realmente essa conjunção é algo novo, que apareceu muito depois, ou se já na antiguidade eles utilizavam essa forma de escrever. Se ele conseguisse constatar isso, então ele teria decifrado os hieroglíficos. Então, o que ele fez? Ele examinou o templo de Karnak e ele encontrou essa expressão aqui, dentro de uma garrafa também. Isso quer dizer que aqui tem o nome de alguém muito importante. Então, o que ele observou? Bom, através do copta, que ele conhecia muito bem o copta, Champollion, ele sabia que o sol no egípcio antigo tinha uma pronúncia assim, ha, ha. Né? Essa era a pronúncia. Então, aqui nós temos um disco solar. Então, ele escreveu aqui, ha. E abaixo, uma letra identificada por lá, aqui embaixo, né, essa letra já tinha sido identificada por Young, por Thomas Young. Então, Thomas Young identificou essa letra aqui como S. Então, aqui você tem duas delas. Tem S e S aqui. Então, vejam, Champollion, ele conseguiu aqui a primeira parte e a última parte dessa palavra. Porém, essa letra aqui do meio, essa letra ele não conhecia. Era desconhecida para ele. Aí ele pensou assim, bom, eu vou me debruçar e eu vou estudar. Era algo completamente desconhecido para ele. Né? Agora, ele notou o seguinte, ele foi procurar o correspondente no grego desta letra aqui. E toda vez que ele encontrava o correspondente no grego, a ideia que se dava era a ideia de mexer. Mexer alguma coisa. Aí, no copta, essas letras para mexer eram no sentido de dar à luz. E a palavra para dar à luz, mexer no sentido de dar à luz, é a palavra mese. Aí ele encontrou a chave. Aí ele colocou assim, Ramesés, ou seja, Ramsés. Dentro dessa garrafa, dentro desse estojo, ele descobriu a palavra Ramsés, que foi um grande faraó. E aí ele disse, bom, eu descobri a chave para poder desvendar o que está escrito nos hieróglifos. Aí o que ele fez? Ele começou a trabalhar arduamente, e no ano de 1824, Champollion publicou um alfabeto
do idioma hieroglífico, contendo 21 letras. Olha que coisa fantástica, né? E aí ele viajou ao Egito e ele fez muitas traduções. Ele chegou naqueles tempos, ele começou agora a desvendar a história. Ele escreveu bastante. Ele foi nomeado como curador do Museu de Louvre, mas ele não queria ficar ali, ele queria viajar, e ele queria pesquisar, ele queria trabalhar. É uma pena que Champollion morreu muito cedo, né? Morreu aí, acho que foi com 42 anos, muito cedo. Mas ele fez um grande trabalho. Aí você deve estar perguntando assim, mas por que você está apresentando esse tema para a gente se você está falando sobre a história do texto bíblico? Bom, na semana que vem, nós vamos fazer um estudo. A partir de hoje, a gente vai começar a entender o porquê, tá? Mas a gente vai entender melhor ainda na semana que vem, tá bom? Então, veja agora. Aqui você tem a Pedra da Roseta, ela foi levada para o Museu Britânico, está lá até hoje no Museu Britânico, né? Se você um dia puder viajar até lá, você vai lá e você vai se deparar com essa pedra. Bom, vamos passar agora para o segundo monumento importantíssimo que foi descoberto, que são as inscrições de Berristum, que é algo assim fantástico, isso tem uma importância muito grande mesmo. Essas inscrições elas ficam na beira de uma estrada. Elas têm aproximadamente 15 metros de altura, veja que não é uma coisa pequena, né? Por 25 metros de largura, e fica a 100 metros de altura. Fica num despeadeiro à beira de uma antiga estrada entre a cidade de Babilônia, da antiga Babilônia, e a cidade de Ecbatana, na Pérsia. É uma estrada antiga. E ali pode ser visto um painel onde aparece Dario I, esse aqui, e ele está pisando aqui na cabeça de um inimigo. Na frente de Dario, tem uma série de pessoas aqui com o pescoço tudo amarrado, que são os prisioneiros de guerra, os indivíduos que foram capturados. E atrás dele vem o seu séquito real. Então, quando você olha assim de longe o painel, né, ele é uma coisa assim, bem impressionante. Esse painel ele foi escrito, você vai ver aqui embaixo, olha, aqui estão as inscrições, tá vendo? Nessas colunas aqui. Então, são 3 idiomas que são utilizados ali. O susiano, ele está escrito em 3 colunas. O persa está escrito em 5 colunas. E o babilônico está escrito em 1 coluna. Há também uma enorme escultura, como eu mostrei para vocês aqui, eu coloquei aqui para a gente poder enxergar um pouquinho melhor, tá vendo? Esse indivíduo que está embaixo do pé de Dario I é Gálmata. Ele tentou usurpar o trono, ele tentou usurpar o controle do país, mas ele foi derrotado, então ele aqui na escultura, ele fica aqui debaixo do pé de Dario. Né? Muito bem. Um jovem britânico e oficial do exército persa chamado Henry Rawlinson, ele aparece muito nos livros de arqueologia, você vai encontrar muito o nome dele. Ele fez a descoberta do monumento no ano de 1835. Eu não consegui encontrar na internet, aí está o rosto dele quando jovem, eu não consegui encontrar, que eu tenho aqui no livro, ele fez uma escada, mandou fazer uma escada para poder subir, mas era muito arriscado, porque só tinha uma lajenzinha pequena para poder apoiar o pé da escada, de aproximadamente 40 centímetros. E para baixo, um despenhadeiro enorme. Se caiu ali, está morto. Né? Mas ele conseguiu amarrar uma corda por cima e fazer uma espécie de uma gaiola. E ele, durante 4 anos, ele foi copiando. Ele copiou todas aquelas inscrições. Ele levou 4 anos só copiando. E depois ele levou mais 18 anos para completar a tradução. Agora, notem, está escrito aqui em Arthur Leakey, God Speaks to Modern Man, esse livro que eu mostrei para vocês, que, na verdade, o Leakey ele acaba copiando um livro mais antigo chamado The Spade and the Bible, ou seja, A Pá e a Bíblia. É um livro bem antigo que vem narrando essas questões históricas aí da arqueologia. Está escrito assim nele: ele seguiu o mesmo princípio usado para decifrar as inscrições da Pedra da Roseta.
Ou seja, quem deu a chave para poder decifrar agora esses escritos antigos desconhecidos acabou sendo quem? Thomas Young e Champollion. Por isso é que eu contei toda essa história para vocês terem uma ideia de que o que vai ser encontrado daí para frente agora já tem um código, tem uma forma de decifração. E isso vai ser muito importante. Nós vamos observar, quando nós estudamos um pouquinho mais a fundo, o seguinte, que Rawlinson ele conhecia o idioma persa. Mesma coisa que acontecia, o que aconteceu com Champollion e lá também com o Thomas Young. Então, uma língua é conhecida, no caso lá era grega. Aqui, o Rawlinson conhecia o idioma persa. E, a partir desse, ele decifrou o painel da língua média e da língua babilônica. Então, ou seja, ele vai usar o mesmo recurso, ele vai usar aquelas mesmas chaves para poder encontrar agora essa decifração. Aí você vai perguntar assim, mas em que isso é importante para a questão do texto bíblico? Né? Qual é a importância disso? Bom, esse grupo de idiomas, cuneiforme de Berristum, eles tinham a mesma relação entre si como as línguas do Antigo Egito tinham para aqueles pesquisadores lá. Mas, para nós, qual é a importância? Bom, Arthur Leakey, ele diz assim, que a decifração desse grupo de inscrições destrancou para o mundo a escrita da antiga Babilônia, porque ela era completamente desconhecida. Era bem desconhecida. Ela só era conhecida nos relatos bíblicos. Então, você vai pegar agora algum relato que está lá no livro do Antigo Testamento, nos livros do Antigo Testamento, e você vai encontrar essas mesmas histórias agora nos escritos babilônicos, uma vez que você agora conseguiu decifrar. Então, você vai encontrar alguns personagens que são narrados na Bíblia e que antigamente os críticos diziam, esses indivíduos estão escritos aí só na Bíblia. A Bíblia é a história da carrochinha, isso é uma invenção. Não, agora eles encontraram escritos autênticos na pedra, fazendo referência a esses indivíduos que viveram no Antigo Testamento. Então, eles vão fazer referência a lugares, a reis, a inimigos, a amigos, a poços, sítios, cidades e tudo mais. A gente vai ver um pouco mais a respeito disso na semana que vem. Tá? Hoje a gente está fazendo apenas aí o impulso inicial, mas depois a gente vai falar a respeito disso com vocês. Tá bom? Assim, a gente vai entrar um pouco mais na parte bíblica. Então, os povos do mundo bíblico, eles eram perfeitamente capazes de se comunicar, como aparece na Bíblia. Essa era uma das coisas que os críticos normalmente eles diziam, como é que o hebreu ele chega lá no Egito e ele se comunica, e ele chega na Mesopotâmia, ele se comunica e tudo mais. Eles eram capazes de se comunicar. Eles tinham idiomas muito parecidos e eles também, muitos, eles conheciam, como nós hoje em dia sabemos, alguns sabiam espanhol, sabiam inglês, enfim, né? Então, os lugares e as pessoas mencionadas na Bíblia foram comprovados depois da decifração dos escritos de Berristum.